pouco mais de um ano se passou e o Brasil se vê diante de outro possível processo de impeachment, agora do presidente da República, Michel Temer. Em maio de 2016, a presidenta ou presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo em função da denúncia de improbidade administrativa com as chamadas pedaladas fiscais. Lembra? Agora, Michel Temer, vice de Dilma, também pode passar pelo mesmo processo. Entre os pedidos que surgiram está o feito por deputados federais e o da Ordem dos Advogados do Brasil. Michel Temer pode ter cometido crime de prevaricação ao não informar as autoridades depois de ter ficado sabendo que Joesley Batista estaria comprando políticos e membros do Poder Judiciário. Esse clima é o assunto a partir de agora com os professores o professor de Direito Constitucional da PUC, Cláudio Preza Júnior, e o professor de Relações Internacionais da Unicinos, professor Bruno Lima Rocha. Sejam bem-vindos. Ambos são doutores, é isso? O pessoal está me passando, me corrija se eu tiver. Isso, doutor em ciência política. Agora sim, professor. Fomos colegas de turno. Isso, tá bom. Gente, vamos começar... Sério, eu vou começar com uma brincadeira para descontrair, né? Mas tem aquele esquema do gol do Fantástico. Se continuar assim, o Brasil vai pedir gol, porque vai ser o segundo impeachment. É menos ou mais de um ano? Me recorda aqui, Guilherme, se já fechou... O processo começou em maio, né? Isso, aí teve o afastamento e depois o processo de impeachment. Então a gente já está fechando um ano com 2. O afastamento foi em maio, agora estão me lembrando aqui. A saída foi em agosto. Isso, exatamente. Um ano. Tá, vamos começar com o processo de afastamento. Um ano. Isso nunca antes na história do Brasil. Vamos repetir essa frase, né? O presidente Michel Temer cometeu o crime ao não informar a justiça sobre a conversa com Joesley, professor Preza? Pois é, eu acho que são duas coisas distintas. A primeira é a questão mais propriamente jurídico-processual do manejo das provas, né? Tá. Então, ao que parece, o presidente, ele até foram as últimas 2 vezes que ele pediu para falar para a imprensa e todos ficaram, a primeira vez, todos pensavam até que ele ia renunciar, mas ele adota uma linha de defesa dizendo que pode existir uma manipulação das provas, que as provas foram editadas, está sendo mal entendido. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, eu acho que vai um pouquinho além do direito penal, né? E sim do próprio impeachment, se ele cometeu o crime de responsabilidade ou não. Me parece que o presidente Temer, ele teria condições de saber o que estava acontecendo. E, por isso, me parece, sim, que ele cometeu crime de responsabilidade e que, portanto, na minha opinião, porque quem vai decidir isso não sou eu estou falando como cidadão, né? Nesse ponto, quem vai decidir é se o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, que, ao que tudo indica, é aliado do presidente, vai dar o pontapé inicial e a gente vai passar por todo aquele árduo processo do impeachment. Então, frente a tudo isso e essa situação conturbada, muitos esperavam que a figura de Michel Temer, pela sua estatura política, sua história como jurista, de repente, pudesse levá-lo a uma atitude, como eu diria, de Estado, que é a renúncia, né, para que o país não ficasse conturbado, porque é inevitável, o país se fez, se não fez, se sabia ou não sabia, o fato é que o país, quando tentava encontrar, ainda que muito precariamente, algum tipo de equilíbrio, isso foi jogado água abaixo e vamos aí, desculpe a expressão, nós vamos sangrar até as próximas eleições, enfim. E isso não vai trazer benefício para ninguém, penso eu, nem para o presidente e nem muito menos para a sociedade. Bom, antes de passar para o professor Bruno, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, mande a sua pergunta ou seu comentário para o 99588-2374 pelo WhatsApp, apenas mensagens de texto. O professor pode falar também sobre esse assunto, mas eu já vou entrar nessa instabilidade em todos os setores do país. Amanhã a gente vai entrar mais especificamente na questão econômica, né, o que isso pode trazer para o brasileiro propriamente dito na área da economia. Mas o professor Preza falou, mesmo que precariamente se buscava uma estabilidade, não só na economia, mas até mesmo uma pacificação na área política, e o processo, então, pode não, vai causar impacto, penso eu, né, professor?
Eu queria me ater um pouco à regra e, de novo, eu peço para quem está nos escutando, nos vendo, que eu não sou um institucionalista, eu estou narrando a regra, não estou defendendo a regra. Ok. Tá? O Brasil tem um jabuti, né? E uma jabuticaba chamada presidencialismo de coalizão. E é por isso que a democracia, que já não é grande coisa, vira quase coisa nenhuma. Porque tu concorre em primeiro turno, vamos supor, meus 5 dedos, tá? Tá. Vão a segundo turno, meus 2 dedos. E aí, tem partidos que se posicionam. Mas tem partidos que não se posicionam e são governo igual. Para compor maioria. Essa composição de maioria é um regime parlamentarista. Mas o Brasil tem um regime presidencialista. Logo, quando fogem partidos da base, parece que Deus nos acuda. Sim. E aí o governo fica sem condições de aprovar suas políticas. Por mais tenebrosas que elas sejam, como a de Michel Temer. Que é uma agenda regressiva. Pega a Constituição Federal Brasileira e faz assim, ó, rasga os direitos sociais todinhos. Goela abaixo, sem um voto para isso. O que está acontecendo agora? Na última vez que eu estive aqui, eu falei 2 paradigmas. Um governo que tem, no meu entendimento, nenhuma legitimidade, mas isso não conta. E é amarrado por um fiapo de ilegalidade. Esse fiapo está se desfazendo. Diante disso, aí é a minha interpretação, tá? A emissora líder assoprou para o lado mais forte. No caso, a Rede Globo. Se a Rede Globo não fizesse, tu é da área, tu sabe que ela levaria um furo de alguma emissora de São Paulo, que é muito mais alinhada a Michel Temer do que a própria Globo. Tá? Então, houve uma iniciativa de um órgão de Estado que coordenou, fez uma ação coordenada, uma ação controlada de uma delação premiada, de um líder de setor em escala mundo, que é Joesley Batista, seu irmão, e isso aí desatou um escândalo político que esse fiapo de ilegalidade, ele se esvai. Se fosse um governo legítimo, seria um escândalo. Como é um governo pouco ou nada legítimo, é uma crise quase terminal. Sim. É essa a dimensão que a gente está agora. Se há algum alento, é que a crise política decorrente da operação da PGR, que teve como pivô Joesley Batista, vale a pena falar sobre isso também, né, que foi um ato de crime de economia nacional ferrenho. A gente está diante de um impasse. E esse impasse pode dar fôlego para que os direitos sociais e as leis regressivas não avancem tanto. Ou seja, direitos sociais não recuem e as leis regressivas não avancem tanto. Porque qual era o fio do bigode do governo Temer? Eu aprovo no Congresso. Eu não quero outro mandato, eu arrisco a minha reputação, se é que existe, e vou até o final. Eu digo isso porque, Michel Temer é um homem que foi indicado para a política por Adhemar de Barros. Não é possível que pouca gente lembre disso nesse planeta. Eu não vou falar mais porque ainda é o presidente da República. Sim. Tá, mas eu paro por aí. Ele é um ademarista de carreira, que depois vai se reposicionando. Essa é a dimensão do aliado que fechou chapa com Dilma Rousseff, eleita e reeleita. Então, posso admitir que não sabia qual era o comportamento político do Michel Temer. Óbvio que sabia. Sim. Eu vou ficando por aqui, que eu acho que esse já é um problema bastante grande para a gente poder debater. E já temos perguntas. O Bernardo, do bairro Sarandi, seja bem-vindo, Bernardo, diz o seguinte: o lado bom disso tudo é que os órgãos estão sendo testados, a Polícia Federal está de parabéns. A gente pode interpretar assim, dessa forma, professor Clésia? Olha, é difícil. Algumas instituições nesse país, após a Constituição de 88, elas ganharam realmente uma estatura diferenciada. Dentre elas, o Ministério Público, especialmente o Ministério Público da União, Ministério Público Federal, porque ele tem uma autonomia financeira, ele tem uma rubrica própria no orçamento. A gente vê a atuação do Dr. Janot, tanto para o bem ou para o mal, daqueles que eventualmente se posicionem ideologicamente numa seara ou noutra, mas o fato é que a PGR tem atuado com independência. Tá? Alguns atores, quando veem essa independência, tentam se posicionar. E aí ficam um pouco perdidos frente a essa independência. Já a Polícia Federal, apesar de ser uma carreira de Estado constituída, até uma dúvida do que seria carreira de Estado, que não está definido na legislação brasileira, mas vamos dizer que é uma carreira de Estado. No entanto, a Polícia Federal não tem esse grau de autonomia, porque está dentro do Ministério da Justiça, que submete, em última instância, ao presidente. Então, às vezes, a gente vê operações que são mais criticados ou menos criticados, dependendo da situação. Só para lembrar, temos uma grande empresa
americano-brasileira, que está no centro, no epicentro, e há poucas semanas atrás nós tivemos um escândalo da Polícia Federal que também foi sobre carnes, né? Porque a gente está fazendo ilações ou ligações sobre isso, de repente... E naquele momento foi criticado. Foi criticado. Então, a Polícia Federal, ela é um órgão realmente que tem se saído bem em muitas situações, mas eu penso que a Procuradoria-Geral da República tem conseguido, pela sua estatura institucional, ter feito um trabalho com maior independência. Professor Bruno, antes de passar para a próxima questão. Eu diria que sim na produção de provas. De novo, eu não sou da área, mas a gente acompanha há muito tempo. Eu adoraria ver todo esse empenho na Operação Satyagraha. Não teríamos nada disso agora. Aliás, eu tenho que reconhecer que o delegado Protógenes estava correto. E como tal, está fora do país. Sim. E não com permissão para posar no aeroporto de Nova Jersey, como foi o caso de Wesley Batista. O que me chama a atenção, e insisto com isso, é o seguinte. Diante desta delação premiada e esse acordo de leniência ainda não está assinado, deram uma fuga para um líder empresarial cuja estrutura central vai estar sendo, ou já está transferida para os Estados Unidos, como bem me lembrava o Cláudio aqui antes de a gente entrar, com um empréstimo de 4% ao ano, praticamente a fundo perdido. Então, é um negócio dos sonhos para a superpotência. Porque com o dinheiro do contribuinte brasileiro, foram renascidas indústrias falidas nos Estados Unidos, setores inteiros que estavam depreciados, que tinham uma depressão econômica, foram alçados aos céus graças aos recursos do, talvez o terceiro ou quarto banco de fomento do mundo, que é o BNDES. E isso vale para... Eu não sabia que a gente era tão altruísta e generoso assim. Não, é uma dimensão surreal isso aí. Porque alguém imagina... Mas, Bives, alguém imagina um jato privado pousando perto de Nova York sem autorização, depois do 11 de setembro? Pois é. Eu não acredito nisso. Alguém imagina que ele fugiria para Nova York e pediria licença de pouso no meio do voo? Eu duvido. É essa dimensão que é inadmissível. Isso não isenta Michel Temer de ter feito o que fez. Eu acho também que prevaricou, concordo com tudo isso. Não há a menor condição desse governo continuar, aliás, não há a menor condição de continuar o governo por indiretas nenhuma, na minha opinião. Sim. Mas essa dimensão tem que ser ressaltada. E agora sobra o que para o Brasil? Desemprego, quebra de setor, quebra de sistemista, produção do suíno, produção de frango. Agora fica perdido para o Brasil? Bom, sobre até a sucessão, a gente tem aqui, ó. Bom, vou juntar as duas perguntas, a nossa com a do Jair lá da Restinga. O presidente Michel Temer se defende e afirma que não vai renunciar, tá? Qual é a situação hoje de Michel Temer e o que valeria mais a pena? Renunciar, resistir? E o Jair diz o seguinte, ó. Gostaria de saber se é verdade que se o presidente Michel Temer sair e caso nenhum governante queira o cargo, ou algum, enfim, quem está na linha sucessória, qualquer pessoa pode requerer o cargo e quais são os requisitos para o cargo? Vou começar então pela... Alguém quer? Você quer assumir agora? Pois é. Nós temos uma questão, o artigo 81 da Constituição, conjugado com 80, é nessa ordem. Embora o 80 seja na frente do 81, é melhor o 81 conjugado com 80. Ocorrendo a vacância dos cargos, que poderia acontecer com a renúncia ou com o impeachment de Michel Temer, então, como faltam menos de 2 anos, teríamos eleições indiretas. Então, o nosso colégio eleitoral seria os 513 deputados e os 81 senadores. Então, as candidaturas seriam registradas perante a mesa do Congresso, e os requisitos básicos seriam exigidos, que é ser brasileiro nato, ter 35 anos de idade, estar afiliado a um partido político 1 ano antes das eleições, o que excluiria a ministra Carmen Lúcia, que eu cito apenas porque no mundo das redes sociais surgiu muito o nome dela. Por quê? Porque e a eleição ocorreria em 30 dias. Quem assumiria a presidência do país seria o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, e não podendo, e finalmente o presidente Supremo. Mas, de qualquer forma, qualquer um destes 3, nesta ordem, assumiria apenas por 30 dias, para que nestes 30 dias ocorresse a eleição indireta e o presidente e vice-presidente eleito assim completaria o mandato até o ano que vem. Existe uma outra proposta, que é de que um governo eleito assim, por este Congresso, teria uma ilegitimidade, né? Então, uma proposta de uma emenda constitucional para que pudesse ocorrer eleições diretas. E aí nós entraríamos num debate jurídico aqui
essa emenda deveria estar aprovada um ano antes das eleições, né? Entraria ou não esse outro debate. Sim. Enfim, essa é a situação para responder a última pergunta, né? Não é qualquer pessoa que pode, nesse cenário. E a primeira pergunta dele foi, eu lembro que Nixon dizia que não ia renunciar, né? Sim. Enfim, não se sabe até que ponto, isso só quem está nos bastidores e perto mesmo lá poderia dar um depoimento, essa negativa de qualquer hipótese de renúncia num sentido de tentar, entre aspas, negociar de alguma forma uma saída, entre aspas, honrosa, ou se é realmente uma política pessoal de levar aos estertores e só sair saindo de lá através de um processo de impeachment, né? Repito, me parece que com graves prejuízos ao país, porque a sociedade e os reflexos na economia, enfim, serão... Olha, mais ou menos a gente já sabe, né? Porque passamos pelo processo, acho que o brasileiro, pelo menos de impeachment, já está sabendo pelo menos do rito, né? Você já sabe. Eu vou com uma participação, e eu quero análise também do professor, dessa postura do Michel Temer em não renunciar, né? Em ser forte nesse momento, em dizer não renuncio. Por ser militar, gostaria de não me identificar. Ele pergunta, está na hora do Exército assumir ou está sendo precipitado? É uma questão que se levanta também. Não, vamos lá, sem pipocar. Vamos lá. Eu entendo que o Exército Brasileiro, assim como a Marinha e a Força Aérea, deveriam fazer manobras contra possíveis inimigos da nossa integridade territorial e ameaças contra nossas riquezas. Essa deve ser a prevenção de conflito das Forças Armadas. E não, por exemplo, fazer manobra conjunta com o Comando Sul na Amazônia, como foi há pouco tempo atrás. Então, em respeitando a dimensão estratégica desse país, as Forças Armadas não devem se instrumentar a nível político. Por quê? Nem farão boa política, menos ainda a defesa do nosso território. E, quiçá, defender a soberania nacional. Então, afastar qualquer hipótese nesse sentido do ponto de vista normativo. Eu jamais defenderei uma hipótese dessa. Como analista, eu digo, muito hipoteticamente, se houver uma absurda paralisia decisória e a gente tiver uma escala de violência política, que no Brasil não tem. Como na Venezuela, por exemplo. Sim, eu ia citar. Aí poderia, talvez, ter algum recurso para normalizar as relações políticas até a próxima eleição. Particularmente, eu não vejo nenhuma possibilidade. Nem, infelizmente, nós termos uma missão, 100% missão das Forças Armadas na defesa do nosso território, nossa soberania e do interesse popular. Está bem longe disso. E também não vejo condições deles intervirem na política interna. E Temer, essa postura do Temer agora, enfática? Quando as instituições caem, ou elas ficam frágeis, os operadores, os atores, os indivíduos, eles ganham certa preponderância. Então, a qualidade da liderança de Temer vai se revelar ainda mais agora. Ele pode ter um discurso, sejamos francos, medíocre. Ele pode ter uma forma de se apresentar publicamente com pouco ou nenhum carisma. Sempre foi um homem de bastidores. Bastidores do aparelho de segurança de São Paulo, coisa que é muito séria, pouca gente lembra disso, do aparelho judiciário e das oligarquias políticas. Talvez ele fazendo conta, pessoa física fazendo conta, tentarei resistir para ver se saio da forma mais digna possível, com algum tipo de acordo, não sei que tipo de acordo político que eu me refiro, ou tentar salvar o governo mesmo, porque todo homem, toda mulher política tem também sua trajetória individual. E creio que ele está defendendo agora, quase que aspas, o seu legado. Sim. Bom, deixa eu ir com algumas questões bem rápidas aqui. Eu vou deixar as questões econômicas para amanhã, onde vamos debater de forma mais profunda, mas hoje a ministra Carmen Lúcia disse que vai esperar, né, a perícia do gravador para decidir se suspende ou não o processo contra Temer. Cumprimento... Pois é, talvez até agora nem mais com a posição agora dos advogados de Temer. Sim. O cumprimento desses prazos, esse rito que a gente acompanha agora na investigação, na apuração de provas e também nos processos, é normal? Tranquilo? O presidente da República, ele pode ser investigado, mas ele não pode ser processado no curso do seu mandato, né? Então, embora seja importante... Por outro lado, não tem um ius cogens, né? Não tem, no final das contas, não é isso que vai impedi-lo de cumprir seu mandato, né? Claro que, na atual situação do presidente, isso é muito importante, que
dados a linha argumentativa que ele iniciou, de que as provas teriam sido manipuladas, de que há um grande mal-entendido. É uma linha de defesa que ele adotou e que me parece que ele vai tentar levar para frente. Eu não sei qual vai ser o futuro disso do ponto de vista jurídico e muito menos do ponto de vista político. Ainda me parece, eu concordo com o Bruno, de que a situação é muito frágil. Muito frágil. E os prejuízos para a sociedade brasileira, ao meu ver, seriam menores se o presidente renunciasse. Bom, eu preciso avançar aqui para duas questões, a gente está chegando no tempo final, eu quero fazer um desafio para ti, Bruno. Responder duas questões em 1 minuto e 2 minutos. Vamos tentar. Tá, vamos tentar. A Fiergs defendeu a continuidade das reformas. Sim. Como fica a aprovação desses projetos? E Michel Temer e Aécio Neves se disseram vítimas da própria inocência. Como devo interpretar isso? Eu vou começar pela segunda, que é mais fácil. Isso é um absurdo. Operadores políticos profissionais que estão na vida da disputa política, da disputa da representação, manipulando verbas altíssimas. Ex-governador e senador Aécio, que concorreu a presidente e quase ganhou, presidente da República, não tem inocência na política. Tá? Eu fiz um gesto de boa vontade para um amigo e um compadrio. Aí é mais perigoso ainda. Como é que alguém chega no Palácio Jaburu com uma identificação que não é a sua, se anuncia e entra? Me explica que país é esse. Não sei. É isso, é essa loucura. Então não tem segurança de Estado, não tem agenda protocolar, não tem nada. Tu recebe alguém na garagem, porque é o dono da JPS. Isso não existe. Que país é esse? É um bom nome de música. Essa que é a dimensão. O país é um país gigante com cabeça de anão. É isso. Na minha modesta opinião. A outra, que tu me perguntasse. Reformas. A agenda das reformas, eu diria da restauração da República Velha, da regressão, das leis regressivas antissociais, elas são centrais para o governo que virá, se forem indiretas, para o governo que está a sobreviver e para a agenda do capital nacional fazer valer o quê? O seu apoio a essa aventura no impeachment sem mérito constitucional. Portanto, ela é a tábua de salvação da direita e do empresariado que apoiou o golpe. Bom, eu quero agradecer a presença dos dois e vamos aguardar o que vai acontecer. Também não sei, tá? Vou ser bem sincero, também não sei. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Parece uma novela, aquela que tinha Brasil, que país é? Não me lembro, a música era Gal Costa, mas a novela não me lembro. Lembra, Guilherme? Vale tudo. Lembra da cena final? Do Reginaldo Faria? Do Reginaldo Faria dar uma banana pro Brasil, viajando num jatinho privado? Estão dando banana ainda pra gente. Um jatinho privado. Pois é.